Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Esta palavra do apóstolo Paulo, da Bíblia Sagrada, em Efésios 2:8, queremos dar as boas-vindas a você à nossa reunião para declarar o que Jesus nos mandou declarar. Então declare, escute e declare para a pessoa que está ao seu lado, para as pessoas que estão próximas a você ou longe: paz seja nesta casa. Esta é a declaração que Jesus nos mandou falar. Isso está em Lucas capítulo 10, verso 5. Ele diz: vão de casa em casa e digam, paz seja nesta casa. Quando entrar na sua casa, diga, paz seja nesta casa. Quando entrar na casa dos seus filhos, na casa dos seus pais, na casa dos seus irmãos, dos seus amigos, entre declarando, paz seja nesta casa. É o que o Senhor Jesus nos manda fazer. E mais do que em qualquer outro tempo do mundo, precisamos desta paz, na família, na casa, na minha casa e na sua casa. Declare também para mim e eu recebo. E quem ouvir a declaração, receba, porque senão volta para quem declarou. Inscreva-se também nesse canal, mande o link da reunião para quantas pessoas você quiser, declarando, paz seja na sua casa. Clique nas atualizações, deixe seu pedido de oração, seu motivo de oração, pedido, agradecimento, faça seu comentário. Nós agradecemos a nossa igreja mãe, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, nossa igreja mantenedora. Agradecemos a nossa congregação, que está aqui na Rua do Senado 324. Agradecemos ao nosso irmão Rogério Sampaio, criador e alimentador deste canal. Agradecemos a você, que está sempre participando das nossas reuniões. Você participa, você não assiste à reunião. O assunto desta reunião está na Bíblia Sagrada, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero mandar o parabéns para os aniversariantes da semana. Não chegou nenhum nome até agora, mas se tiver alguém aí na sua casa, escreva aí no comentário o nome da pessoa. Na próxima reunião faremos a festa para quem está aniversariando nesta semana. Romanos capítulo 3, verso 24. Vamos ler a Bíblia Sagrada para a nossa reunião desta hora, deste momento tão especial. A minha Bíblia já está aberta, abre a sua Bíblia e nós vamos ler assim a palavra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez. Sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O assunto que escolhemos para essa reunião, o título dela diz assim: filhos de paz recebem a sentença do juiz, estão libertos, estão livres. A sentença do juiz para nós, do juiz de toda a terra, do Deus vivo, todo-poderoso para nós é esta: livres, livres. Então imagine um tribunal, onde tem o juiz e o acusador. Deus é o juiz, o acusador é Satanás. O Espírito Santo é o auxiliador legal. Jesus Cristo é o advogado, o defensor. E eu e você somos os réus. E o momento é de muita tensão, porque o acusador está muito furioso contra mim e contra você. O acusador, ele acha que vai ganhar e ele tem indícios para ganhar, porque eu sou pecador e você também, nós somos pecadores. No texto lido, o contexto diz assim, ele diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o acusador usa essa palavra para dizer, vocês não podem ficar perto de Deus. Vocês não podem ser salvos. Vocês têm que ir para o inferno junto comigo, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas ele não quer ir sozinho para lá. Então ele nos tentou a pecar e nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então
o momento é de muita tensão, já está o momento final do julgamento e o juiz dá oportunidade para eu e você, para nós nos defendermos. E o juiz pergunta: você errou mesmo? Você pecou mesmo? E eu e você abaixamos a cabeça e confessamos para o juiz: senhor juiz, Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que pecamos. Reconhecemos que fizemos tudo aquilo que realmente desagrada ao Senhor e nós merecemos a condenação. Merecemos o inferno, merecemos a morte. E nós vamos confessando tudo para o juiz, e o juiz vai ouvindo. O acusador fica fazendo festa e diz: agora eu dei o golpe final, ganhei. Mas aí levanta o nosso auxiliador legal, o Espírito Santo, e se levantam com fúria, mas com muito amor. Fúria contra o inimigo, mas amor por mim e por você. Levanta-se Jesus, o advogado, o defensor daquele que morreu na cruz. E ele diz assim: Pai, juiz, me dê a oportunidade. E ele diz: eu morri na cruz por causa dele e por causa dela. E eu derramei o meu sangue, eles realmente merecem, mas eu tomei o lugar deles. E o auxiliador legal diz: é verdade, eu bati na porta do coração dele e dela, e ele abriu o coração, e ela abriu o coração e me deixou entrar, e me deixou cear com ele e com ela. E, pai, juiz, eles são teus servos, eles são teus filhos. Eles são pecadores, mas eles se arrependeram. E de verdade, não foi um simples remorso, eles não querem mais pecar, eles não querem viver dominados pelo pecado. Aí, nesse momento, o acusador começa a ficar furioso, bufando e soltando fumaça, porque quando fica furioso é assim, a coisa é muito feia. Mas o nosso defensor, o Espírito Santo, Jesus Cristo, vai nos defendendo e vai, para cada acusação, para cada pecado, ele tem uma defesa. E aí o juiz bate o martelo, diz: silêncio. E aí todos ficam em silêncio, inclusive o acusador. O juiz pega o martelo e diz: mediante o que ouvimos, eles agora, veja o texto bíblico, Romanos capítulo 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela minha graça. Eles agora são justificados pela minha graça, mediante o que a Trindade Divina fez, mediante o que o Espírito Santo fez e o que Jesus fez, e o que esses pecadores fizeram. Eles agora são justificados gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa redimir, vem do prefixo, vem da palavra redimir, e significa voltar ao estado original, do Criador. Eu quero dividir o texto em 3 partes para a gente entender melhor. Primeira parte: filhos e pais são justificados por Deus. É verdade. Nesse momento, nós recebemos o veredito do juiz que estamos justificados. O exemplo que eu trago nesse momento é o exemplo do Jó. E o Jó estava exatamente nesse momento do julgamento, que eu mostrei aqui para vocês. Mas Deus esmagou a cabeça da serpente quando provou para o acusador e para o inimigo que Jó não era servo de Deus simplesmente porque tinha tudo do bom e do melhor. Ou tinha bens, filhos com saúde e tinha a própria saúde. Porque quando Jó perdeu tudo, o Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós anotamos aqui, para entender melhor esse texto, filhos e pais são libertos pela graça de Deus. É verdade.
Nós não temos como pagar tudo que o Senhor Jesus faz, o que o Espírito Santo faz, o nosso advogado, o auxiliador legal, e não temos como pagar o juiz, não temos como dar dinheiro, nada, bens nenhum. Não há nada de bom que nós possamos pensar ou fazer que vai pagar o que a Trindade Divina fez para a nossa redenção. Eu quero trazer o exemplo de um homem que vivia, inclusive, longe da cidade. Ele não podia viver mais nem na cidade porque era tão violento, tão drogado, tão cheio de legiões de espíritos de violência e de destruição, que ele vivia pelos escombros, pelas montanhas, pelos desertos, e realmente estava totalmente fora de si. Amarravam às vezes com correntes das mais fortes daquela época, ele quebrava tudo, nada segurava aquele homem. Vivia sem roupas e estava ali completamente condenado. Ele já estava no inferno. O inimigo sabia que era dele, porque ele colocou no corpo dele muitas legiões de demônios. É a história que você já está conhecendo aí, já está lembrando, a história do Gadareno. O que aquele homem podia fazer? Aquele homem não podia dar esmolas, aquele homem não podia mais fazer orações, aquele homem não podia mais frequentar uma religião, uma igreja, aquele homem não podia mais cumprir nenhum ritual religioso, jejum, nada ele podia fazer. Ele estava completamente dominado pelas legiões de demônios. Mas o Senhor Jesus se encontra com aquele homem. O homem se encontra com Jesus. E os demônios começam a bufar e espumar, porque sabiam que, encontrando com Jesus, eles iam precisar sair, não fica. Onde Jesus chega, quando Jesus chega, chega a luz e as trevas têm que se dissipar, elas têm que obedecer. É consequência natural. Acendeu a luz, a escuridão tem que sair, não fica. Chegou a luz na vida do Gadareno. Chegou a luz no deserto do Gadareno. Chegou a luz no alijamento social do Gadareno. Na alienação social. Ele estava completamente rejeitado por todo mundo, por tudo e por todos. E aí os demônios começam a gritar, porque o homem não consegue nem falar nada. O homem não consegue nem pedir para ser liberto, porque ele não tinha mais consciência para isso. Os demônios que começam a gemer e a gritar, dizendo para Jesus: não nos mande para um lugar a esmo, porque demônio precisa de corpo para atuar. E aí tinha uma manada de porcos que estava sendo cuidada por alguns homens da cidade, e eles disseram assim: nos mande para aqueles porcos. Vejam como os demônios são sujos. E o Senhor Jesus permitiu. Disse: vão. Porque não precisa nem gritar para um demônio sair de uma pessoa, porque Deus é o Criador da minha vida e da sua vida, e a minha vida e a sua vida não foram criadas para viver cheias de demônios. Fomos criados para viver cheios do Espírito Santo de Deus, porque o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. E esse homem agora, o Gadareno, na Bíblia não diz o nome dele, diz apenas a região onde ele morava, e agora ele está consciente, a consciência volta. E ele senta, ele não sentava. Ele chega perto de Jesus, não chegava perto de ninguém. Ele conversa com Jesus, não conversava com ninguém há muito tempo. Ele diz: Jesus, eu quero te seguir. Alguém dá uma roupa para ele, uma túnica, alguém tira a sua túnica e cobre a nudez daquele homem, e aquele homem aceita a roupa. Aquele homem diz agora para Jesus: Jesus, eu quero te seguir. Não sabemos mais o que aquele homem falou para Jesus, porque o texto não diz, mas diz exatamente isso. Certamente aquele homem conversou muito com Jesus, em sã consciência. E a coisa que ele diz para Jesus, e que o texto registra, é essa: eu quero te seguir, Jesus. Jesus disse: meu filho, se você voltar para os seus, se você voltar para a sua família e contar
O que aconteceu com você, você vai ser muito mais útil para mim do que você me seguir, porque para onde eu vou ninguém te conhece, mas lá onde você está, quem te viu e quem te vê agora vai crer muito, muita gente vai crer em mim, através do seu testemunho. E o homem atendeu a Jesus e realmente foi para os seus e contou na sua região. Eram cerca de 10 cidades, a cidade dos Gadarenos. E ele foi contando em todas as cidades. Quem viu o homem já tinha um impacto, porque era um homem conhecido pelas legiões de demônios. Em terceiro e último lugar, nós anotamos nesse texto, diz: o único mediador, intercessor, suficiente, salvador dos filhos de paz é Cristo Jesus. O texto diz isso. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o exemplo que nós trazemos é o exemplo de Jesus orando por nós. João 17. Jesus ora, abra sua Bíblia em João 17 e decore esse texto. Leia esse texto. É a oração de Jesus por mim e por você. Nesse momento da oração, Jesus é o mediador entre mim e você. Ninguém orou dessa forma aí por nós como Jesus orou ao Pai. E é muito importante nós sabermos que o único mediador, o único redentor que há é Jesus Cristo. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lembra de mim e de você no banco dos réus? Ninguém mais veio para defender a mim e a você. Só Jesus e o Espírito Santo. Eu quero orar com você nesse momento. Antes peço a você que pare por alguns segundos tudo que está fazendo, não fique andando para lá e para cá. Esse momento da oração é sempre um momento de muita bênção, de muita oportunidade comigo e com Deus, com você e com Deus, porque é um momento em que Deus vai agir na sua vida, em que Deus vai atuar na sua vida, é mediante a oração. Não é a minha oração, é o poder de Deus. Mas Ele nos manda orar, e você pode orar comigo, nesse momento onde estiver. Pode até repetir as palavras que eu vou falar agora. Se você ainda não foi redimido pelo Senhor Jesus, se você ainda não provou da graça de Jesus, você pode pedir isso agora. Nas palavras que eu vou falar, você pode pedir, dizendo assim: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu reconheço que sou pecador, mas eu aprendi nesse momento que Jesus e o Espírito Santo são meus defensores. O Espírito Santo é o auxiliador legal e Jesus Cristo é o meu advogado. Pai, eu estou sendo acusado pelas hostes infernais de que eu realmente mereço a morte e condenação. Mas eu não quero morrer, eu não quero ser condenado, eu quero ser salvo. Se Jesus morreu para me salvar, eu aceito a Jesus, o sacrifício de Jesus, como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E quero te seguir, Jesus. Quero abrir meu coração para o Espírito Santo entrar agora. Entra, Espírito Santo. Toma conta do meu corpo. Habita em meu corpo. Habita em minha alma. Eu quero receber a presença do Senhor na minha vida e quero que o Senhor seja o dono da minha vida, o dirigente, o guia da minha vida, hoje e para todo sempre. Quero que o Senhor perdoe meus pecados e não me permita mais ouvir a acusação do inimigo, porque eu já estou lavado pelo sangue de Jesus. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Eu agora vou orar por vocês que abriram o coração para Jesus. Senhor Deus e Pai, quero nesse momento pedir que o Espírito Santo entre e que as pessoas que oraram agora sintam algo extraordinário, maravilhoso acontecendo em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Jesus, nesse momento peço que o Senhor entre no meio, entre os acusadores e esse meu irmão, essa minha irmã, para que toda a acusação seja dissipada, seja apagada com o escudo da fé, e nenhuma acusação, nenhuma seta maligna alcance mais a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, que orou agora, a minha família, a minha casa, a casa do meu irmão, a família, os filhos, nossos cônjuges,
nossos pais, nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, tios. Pai, nós pedimos a presença da Trindade Divina em nossa vida, em nossa casa, em nosso andar, em nosso falar, em nosso procedimento. Mas, Pai, quero ainda interceder por tantos enfermos, nas unidades de saúde em todo o mundo, Pai. Vai entrando com o seu sopro de vida e trazendo o alívio, trazendo um renovo, trazendo a sua cura e o seu milagre, para que esses irmãos voltem para testemunhar da sua visitação. Entra, Senhor, também nas empresas onde tem um irmão nosso precisando de uma porta de emprego aberta, e abre, Senhor, essa porta. Mostra para esse empresário, mostra para essa empresária, e coloca, Pai, o teu filho, tua filha na frente da empresa, na frente de quem vai fazer a entrevista, a fim de que esse irmão seja exatamente a pessoa certa para esta função. E vai ser abençoado e vai abençoar o empresário, a empresa, e todos são abençoados, serão abençoados. Peço a bênção, Pai, para a nossa igreja, promovendo um avivamento espiritual que traga conversões de almas às dezenas, centenas e aos milhares, para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Peço estas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, aqui na Rua do Senado 324. Você é o nosso convidado especial para participar sempre. Então inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações. Eu estou procurando de novo uma pessoa que está participando da nossa reunião para que pense numa outra pessoa que ainda não se inscreveu em nosso canal, para que também mais pessoas se inscrevam, mais pessoas tenham a oportunidade de receber a palavra do Senhor. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você. E daqui a pouco começa o culto da nossa igreja mãe, às 10 horas. E às 18 horas a nossa segunda reunião de hoje. Clique aí no sininho para você ser avisado. Vamos receber a bênção do Senhor, que está em João 17, 24, exatamente no texto da oração de Jesus por nós, onde Jesus é o mediador entre mim e você. Então abra seu coração e diga e receba. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.